Instituto de Educação, com outras denominações, começou em 1975, no primeiro ano de funcionamento da Universidade do Minho, com cursos, no nosso caso, ligado à formação de professores, e temos crescido ao longo destes 40 anos, temos-nos fortalecido e criado uma sustentabilidade que nos garante uma continuidade para o futuro. Eu penso que é importante para todos nós, para os nossos estudantes também que saúde aqui, que estão aqui presentes, naturalmente o conhecimento desta agenda, porque é nela que nós nos vamos ter que integrar e vamos ter que, enfim, que funcionar, entre aspas, em termos do fazer cooperação. E eu penso que isto nos levanta muitos desafios para a cooperação portuguesa, para a nossa universidade, para o ensino da cooperação e também para a investigação em cooperação. Na verdade, nós falamos que o paradigma vai mudar, o paradigma da cooperação vai mudar com esta nova agenda. A minha primeira questão vai ser sempre esta, se nós vamos ser capazes de o mudar na realidade, porque é mais fácil acordar um texto internacional do que o implementar. Mas esta agenda também é uma agenda diferente, porque além dos 17 objetivos, existem agora 169 targets, ou seja, algo que nós vamos tentar alcançar. Esta nova agenda chama para a mesa das negociações e da conversação o setor privado, as fundações e a academia. Estamos a falar de uma nova agenda que os países emergentes, falamos da China, do Brasil, gostam de apelidar de Beyond Aid, para além da ajuda, vamos acabar com este ciclo da ajuda. Nós, na OCDE, voltámos a expressão, porque grande parte do nosso trabalho é também encontrar estas expressões para comunicar uma certa ideia e achamos que o ideal é dizer aid and beyond. Há claramente aqui uma ligação entre diplomacia, negócios, defesa, áreas sociais e ambiente. Há também um aspecto interessante aqui, que é a África organizou-se pela primeira vez como um grupo autónomo do G77 e criou a sua própria agenda de sustentabilidade que vai até 2063. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio saem de um documento estratégico do CAD chamado a Cooperação no Século XXI, por exemplo. O conceito ajuda pública ao desenvolvimento foi estudado no CAD e as estatísticas que existem no mundo sobre ajuda pública ao desenvolvimento estão na OCDE. Ora, a OCDE não é bem vista pelo G77, porque é o clube dos ricos. É aquele amor-ódio, não é? Toda a gente quer pertencer, mas ninguém quer reconhecer que tem que seguir os estándares da OCDE. Mas continua a ser, não é um banco, portanto não tem o papel do Banco Mundial, é um sítio onde se discutem políticas públicas, no fundo nas diferentes áreas, incluindo corrupção. Há pessoas que encaram e países que encaram a cooperação como uma área estratégica do seu posicionamento internacional. E para eles a cooperação é uma parte integrante, se não a parte da política externa. Porque não tem outras tradições, digamos assim, não é? E há outros países que ligam muito bem a cooperação para o desenvolvimento aos seus interesses de diplomacia e aos seus interesses de diplomacia económica. A ajuda não chega para resolver todos os problemas que existem no desenvolvimento a nível mundial. É mais do que provado. Tem crescido, os países têm feito um esforço para chegar ao 0,7, mas não é suficiente. E, portanto, onde é que estão os recursos? Os recursos estão no próprio país. Portanto, vamos ajudar o país a criar os seus próprios recursos, a criar a sua fiscalidade. É evidente que o ponto tem sido mais em criar os impostos do que em criar a proteção social associada aos impostos. Ainda não chegámos aí, mas havemos de chegar, espero eu, se falarmos de verdadeiramente uma agenda inclusiva para o desenvolvimento. Como é que eu posso, cooperação, dizer ao meu colega da agricultura, que tem uma pasta para defender e que tem que ter os interesses nacionais assumidos, que há uma relação de ganho-ganho, não é? Win-win, se ele fizer as coisas de uma outra maneira. E como é que eu explico isso? Como é que eu comunico isso? Como é que eu comunico que acabar com o subsídio é bom? Porque depois eu tenho um pescador que depois se desenvolveu e que também vai importar qualquer coisa. E, portanto, o mercado vai continuar a existir e eu não tenho que ter medo desse mercado. Claramente, neste momento, eu penso que a agenda da sustentabilidade ainda é vista muito como uma agenda do ambiente,
não como uma agenda da cooperação e de outros ministérios. O impacto disto é que nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que decidir qual é o valor acrescentado de Portugal face aos outros, não é? Nesta agenda. Os franceses acabaram de criar uma coisa nova que se chama France Expertise, que ninguém tem e que nós temos, isto também é uma realidade, é a cooperação com a promoção da língua portuguesa, ou a promoção da língua inglesa, ou a promoção da língua espanhola, ou a promoção da língua francesa. E se a capacitação é a nossa marca, que eu acho que é, dentro dessa parte da capacitação há um papel fundamental para a educação. Nós precisamos, segundo alguns dados, estes números diferem sempre, de 1,4 milhões de professores só na África subsaariana. Portanto, o primeiro objetivo, que era levar as crianças para a escola, está no bom caminho. Mas agora é preciso que a escola cumpra aquilo que tem que cumprir, que é um ensino de qualidade. Bom, e as universidades, não é? Qual é o impacto que isto terá na forma como nós ensinamos os alunos nas universidades e como nós elaboramos os programas e as matérias que vamos ensinar? Uma das coisas que se discute muito na OCDE é se aquilo que nós aprendemos nas universidades nos capacita ou não para aquilo que o mercado de trabalho efetivamente procura. Agora, a questão é, temos que profissionalizar isto. E eu acho que parte destas questões, desta questão, é nós não termos dados, nós não temos investigação suficiente em Portugal em matéria do impacto que a cooperação portuguesa já teve. Ninguém sabe quanto é que retorna a Portugal cada euro que é investido na educação na Guiné-Bissau. Isto tudo parte da ideia de que a cooperação não é só solidariedade. É óbvio que quem trabalha em cooperação tem que gostar de trabalhar em cooperação. Senão não trabalha em cooperação. Eu acho que a nossa própria rede tem que se internacionalizar. O esforço de internacionalização não é só para vender os sapatos e vender os pastéis de nata e essas coisas todas que são fantásticas e maravilhosas. É o nosso próprio conhecimento que tem que ser internacionalizado. Mas a verdade é que é no dia 1 de janeiro de 2016 a agenda deve começar a ser implementada por todos, incluindo os países em desenvolvimento, que também estão um bocadinho perdidos porque não sabem como é que vão fazer isto, porque antigamente o que eles tinham como plano estratégico era o quê? Eram as estratégias nacionais de luta contra a pobreza. Não eram as estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável. Porque há aqui um problema, um desafio nesta lógica da agenda civilizacional que eu acho que nós ainda não ganhamos. Não ganhamos nas nossas sociedades e ainda não ganhamos nas relações com os países terceiros, que é confiança. O modelo político que sustenta esse modelo civilizacional ainda não tem a confiança plena dos cidadãos aqui. A verdade é que o facto de eu ter tido uma experiência de voluntariado em África me permitiu decidir que tipo de carreira profissional eu teria. Uma coisa eu acho que não invalida a outra. Ou seja, eu acho que nós podemos ter um espaço para o voluntariado, mas também concordo consigo que esse espaço não pode levar a que não se profissionalize a sociedade civil que trabalha em cooperação. E nós não conseguimos. Temos uma dificuldade de comunicar isso. Nós não temos essa experiência de vender, entre aspas, a ideia. E a comunicação é sobretudo vender... A cooperação é muito vender a ideia. Conseguir vender a ideia. Eu disse, olha, eu discordo. Eu não acho que seja crescer a árvore e colher o fruto. Eu acho que a cooperação é quem é que está, quem é o dono da terra. E é o dono da terra que vai colher o fruto ou é outro país que vem colher o fruto? Quem é que tira a rentabilidade final? E, by the way, em matéria de azeite, e lá pus o azeite português. Mas é verdade que nós temos um problema na capacitação. Mas porquê? Porque a capacitação virou tem dois riscos. Um é de virar um negócio de consultoria. E o outro é de criar essa tal dependência, que muitas vezes também é alimentada pelo próprio país. E a capacitação para o desenvolvimento não é só colocar o conselheiro no gabinete do ministro.
é ajudar o país a construir leis, instituições e formar pessoas. E isso é que é capacitação para o desenvolvimento. Por outro lado, acho que há outra área que nós precisamos muito trabalhar em Portugal, porque está-nos no sangue, mas está adormecido, que é a questão da educação para a cidadania global e da educação para o desenvolvimento. Tudo isto está ligado. E isso é que é o interesse, é que a cooperação deixou de ser aquela coisa para pobrezinhos que está lá no canto e passou a ser uma agenda internacional verdadeiramente dita. Portanto, agora cabe a Portugal responder a esse desafio. E eu acho que nós conseguimos.